12h01. Vamos começar, então, mais uma reunião do Minhoca Imagem. Mais uma vez, desafios para a prática clínica, cardiológica e de imagem. E, como sempre, com um grupo muito bom hoje, como de hábito, aliás, mas um grupo muito bom, que a doutora Edileide vai apresentar. Tudo bom, Edileide? Olá, bom dia a todos. Mais um caso desafiador, como sempre, mas um caso que a gente sempre aprende um pouco mais, né, com cada caso. Estamos aqui com a doutora Paola, à minha direita, do outro lado dela, o doutor Bruno Valdigi, nosso eletrofisiologista de plantão, a doutora Lilian, depois do doutor Ibrahim, e, na sequência, o doutor Tito Paladino, que é também da diretoria, e quem vai apresentar o caso é o doutor Alain, nosso residente de primeiro ano, e quem vai discutir no final, o doutor Wellington, que vai nos apresentar nos últimos slides. Então, vamos começar, doutor Alain? Queria só retornar aqui o mouse. Acho que eu estou precisando da liberação do mouse aqui. Ok. Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação da reunião Minhoca Imagem do dia 16/8. Meu nome é Alain Domingos Gavião de Carvalho, eu sou RM de Cardiologia do Instituto Nante Pazanese de Cardiologia, e eu vou apresentar o caso do paciente JGA, masculino, 71 anos, natural de Itaipu, do Rio Grande do Norte, aposentado e ocupação anterior à segurança, metalúrgico, na ocasião não fazia uso de EPIs. Ele foi encaminhado ao ambulatório de coronária do Instituto Nante Pazanese, de um serviço externo, com queixa de dor torácica empontada de início a 5 meses, sem irradiação ou relação com esforço, associada à dispneia aos esforços, classe funcional 1/2, dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Essa primeira consulta foi realizada no ano de 2019 aqui no Instituto. De antecedentes, era um paciente que tinha um diagnóstico de dactria arterial por um cateterismo que ele fez externamente, hipertenso, dislipidêmico, diabético não insulino-dependente, já tinha FA permanente, um DRC estadio 3A e estabagista. Ao exame físico, sem sinais de hipervolemia ou sopros. Esse era o eletro do paciente. Bom, o ritmo parece sinusal, bloqueio de ramo direito, na verdade, é bem atípico. Ele tem uma ondinha Q em V1, que não é tão comum ser em BRD, mas V2 já começa a aparecer o Rzinho inicial. PR está no limite do normal, dá para dizer que tem um... Quando a P é fragmentada, tem uma duração um pouco maior. Dá para dizer que tem um BV de primeiro grau, olhando com calma? Duração prolongada. Você costuma ver em doença de condução intratrial. Ou seja, paciente com muita fibrose, com átrio muito aumentado, você costuma ver essa onda P dessa forma. A onda P tem uma duração de 0,12 milissegundos, mais ou menos. Bruno, a gente até agora só sabe que o paciente que tem doença coronária, né? Uma doença triarterial coronária. Você acha que esse eletro combina com esse diagnóstico ou não? A gente pode falar que talvez falta desse vetor inicial septal em V1 chama atenção. Não é uma onda Q, não é uma coisa que a gente espera. Talvez alguma coisa, está faltando alguma, vamos dizer assim, tem uma área de fibrose bem na base do septo, mas eu não consigo jurar nada por agora. Não parece um eletro clássico de fibrose doença coronariana. Vocês estão achando alguma coisa diferente? Não. Eu acho que até um elétrico a gente pode pensar em doença de Chagas para esse paciente. Trouxe caso. Bloqueio de ramo direito e BV de primeiro grau, BDAS, né? Então, acho que seria a minha primeira hipótese aqui, mas a gente já sabe que é um paciente coronariano. Algum comentário, doutor Tito? Olha, no eletro, acho que eu só ficaria com essa dúvida em relação à onda P ali do BAV de primeiro grau, e o resto em concordância com o que o Bruno citou mesmo. Então, vamos em frente. Eu acho que ninguém pode passar muito além disso, né, com o eletrocardiograma. Vamos em frente. Esse paciente, na consulta no ambulatório de coronária, nos primeiros atendimentos, foi solicitado, então, os exames complementares para a investigação do quadro. A princípio, foi solicitado um ecocardiograma transtorácico novo. Na ocasião, ele tinha um átrio esquerdo de 57, um diâmetro, um volume indexado de 48 ml por metro quadrado, um septo de 11, uma parede posterior de 11, um diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo de 56, com indexado de 30,7,
um índice de massa de 179,6 com uma fração de ejeção preservada. Ele tinha uma HVE excêntrica, portanto, um strain longitudinal global do ventrículo esquerdo de 12,9%, com uma redução mais acentuada nas paredes anterolateral e inferolateral, uma disfunção diastólica de ventrículo esquerdo de grau 2, uma insuficiência mitral discreta, uma insuficiência tricúspide discreta, uma veia cava de 15 milímetros, colabando menos que 50%. Na ocasião, também, foi observados exames complementares externos e solicitado uma nova ressonância cardíaca. Antes do cateterismo, eu gostaria que o Tito comentasse, e a doutora Líria comentasse esse ecocardiograma. Bate com doença coronária, com alguma outra coisa, doutor Tito e doutora Líria? Bom, aqui nos... Tito, só uma coisa, aproveitando, sim, a gente tem um relato de que é um triarterial, né? Com esse eco, você já... Paciente sintomático, né? Tem dor precordial, embora não seja mais típica, é uma dor, que tem o diagnóstico desse triarterial, que a gente ainda não viu o CAT, e esse eco. Na vida prática, você acha que as pessoas pediriam mais algum exame? Isso aí foi antes ou depois do isquímia, Paola? Foi antes esse? 2020, né? Acho que aí foi depois. Depois. Depois do resultado. Primeiro, o que você acha do eco e depois o que você acha que as pessoas fariam normalmente e o que vocês dois fariam? Mas em relação a esse achado do eco para isquemia e doença coronária? Bom, primeiro aqui nos achados a gente tem um aumento do átrio esquerdo importante, seja pelo diâmetro ou pelo volume, batendo na trave de 48, mas aumento importante. Tem um aumento discreto do septo da parede posterior. Não tem nenhuma outra descrição de disfunção de queda da fração de ejeção importante, uma fração de ejeção de 58%. E colocou ali função ventricular preservada, provavelmente biventricular. De curiosidade, a gente tem um strain longitudinal global reduzido, ele colocou e descreveu, que é importante, que é mais acentuado na anterolateral e na inferolateral. Talvez isso tenha relação com esse triarterial, seja o leito mais acometido pela doença coronária. Então, a gente tem aqui na plateia a doutora Andréia, que fez o doutorado com strain e síndrome aguda. Passando a bola, vocês já perceberam, né? Então, realmente, isso aqui acomete mais um território de coronária. Na suspeita, o strain ajuda bastante a gente a localizar a lesão. Talvez a lesão mais importante ou a que tenha mais consequência. Eu vou te fazer uma pergunta também. Então, a função, quando vocês descrevem função ventricular preservada, você está falando global e segmentar. Então, não tem alteração da contratilidade basal, mas tem alteração do strain, que, segundo vocês me ensinaram, é mais precoce, né? Isso é um equívoco, viu, doutora Paula? Quando a gente escreve função, isso ficou globalmente descrito como função, até na ressonância também eles colocam função preservada e a gente está mudando isso. Função engloba uma série de outras análises, não seria o correto a gente colocar função ventricular preservada, seria fração de ejeção biventricular preservada com uma função ventricular esquerda comprometida. Então, a pessoa pode ter alteração da função, ainda mantendo uma fração de ejeção preservada. Tem algum tempo, por causa dessas tecnologias do strain, análise de deformação, então essa nomenclatura vai mudar com certeza, a gente vai dizer fração de ejeção preservada com uma função reduzida, por exemplo. Antes de a gente ouvir a doutora Líria e a doutora Andréia, eu queria perguntar se a redução do strain poderia ser por isquemia nessa parede. Podemos interpretar dessa forma? A gente não tem a foto, doutora, mas com certeza, se ele botou mais acentuado nessas paredes, é porque o valor é mais reduzido nessas paredes, e aí, com certeza esse total pode ter sofrido influência dessa região, né, dessas duas regiões. Líria e Andréia? O que é importante olhar em doença coronária, que a gente fala de strain, é a análise do strain segmentar. Então, conseguir montar o bullseye é muito importante para a gente correlacionar com a coronária cometida. E a gente sabe que essa região pode ser irrigada, anterolateral e intralateral, pela CX. A gente acaba dando mais valor se a gente tem 3 segmentos contíguos acometidos para realmente ter uma lesão importante. Então, eu precisaria ver como que estava essa distribuição para a gente poder afirmar realmente e qual é o valor dessa redução nesses segmentos, né? Então, tem realmente fica muito pouca informação para a gente definir. O que a gente sabe é que um strain de 13% realmente tem implicação prognóstica num paciente e como ele tem dor, pela ser que esteja relacionada à doença coronária. Líria quer comentar agora ou esperar as suas imagens? Ela vai esperar as imagens dela, quer comentar com as imagens dela. Então, vamos continuar? As próximas imagens são do cateterismo. cateterismo. Vai apresentar o cateterismo.
Acho que, para quem não sabe, Ibrahim fez hemodinâmica antes de fazer tom-ressonância, né, Ibrahim? Não, nunca fiz nada direito, não, mas vou tentar aqui acertar. Na verdade, a minha formação foi com exames para ajudar, né? A gente fazia ultrassom intracoronário, essas coisas, mas aí vamos tentar lembrar. Ou a gente pode sempre fazer assim, ó, como vocês estão vendo aqui, tem uma placa. Não, vamos lá. Essa é a coronária direita e o oblíquo anterior direita. Perdão, coronária... Ixi, comecei mal, né? Coronária esquerda e oblíquo anterior direita. A gente já vê que é uma coronária de esquerda dominante, né? A gente vê o ramo descendente posterior saindo da circunflexa. Ramo descendente posterior que parece ter uma obstrução. E a gente observa algum grau de obstrução, tanto na artéria descendente anterior, como nesse primeiro ramo marginal. O ramo primeiro marginal, que é um ramo bastante importante, com um subramo muito expressivo também, que já tem placas ali na origem. Essa é uma projeção um pouco mais caudal, a gente vê menos diafragma, né? E a gente vê aqui o tronco, vê que tem a teromatose na descendente anterior, na sua porção proximal. Essa placa aqui do primeiro marginal fica um pouco mais evidente, o descendente posterior aparece um pouco pior, e a gente, de novo, observa que nesse território tem alguma placa que agora, numa oblíqua direita mais cranial, ela vai ficar mais evidente. É uma placa, sim, significativa na artéria descendente anterior, mas que também compromete, aliás, ela é mais estreita nesse ramo diagonal. Vejam que coisa interessante, se alguém prestar atenção no diâmetro luminal dessa artéria descendente anterior, perceberá que existe a teromatose aqui, se usar como referência o segmento distal. Notem que sai pelo menos 3 ramos septais depois desse trecho, sai esse grande ramo diagonal, então o natural é que o diâmetro de referência nesse local fosse menor que o diâmetro de referência nesse ponto da descendente anterior. Mas acontece exatamente o contrário, o que é um sinal de que existe a teromatose também aqui, embora ela seja mais assim, ponto de bifurcação, como só ia acontecer pelo impacto da redução da força de cisalhamento. Nessa oblíqua esquerda, a gente observa a redução da luz nesse ponto, o afilamento. Notem como a redução do impacto, o impacto da redução de fluxo na descendente anterior, porque se percebe diâmetros distais da circunflexa e mesmo desse ramo marginal mais expressivos que o diâmetro da descendente anterior. Então, a gente vai tirando muitas informações, não é exatamente um dado funcional, mas se tiram informações daqui, mais uma vez chamo a atenção para essa diferença de diâmetros entre as porções proximais e distais, a presença dessa placa bastante estreita mesmo na origem desse grande ramo diagonal. Uma spider, que é uma oblíqua esquerda caudal, a gente vê, só confirma as placas que já tinham antes, e vamos agora ver a coronária direita, que além de ser uma artéria não dominante, tem aqui o ramo agudo marginal, e a gente observa que tem uma placa na transição do segmento proximal para médio, na curvinha ali, né? Bem nessas, mas é uma coronária direita que praticamente irriga só o ventrículo direito. Ventriculografia em oblíqua anterior direita vai mostrando contratilidade qualitativamente preservada, né? A gente não tem nenhum dado de quantificação, mas parece, e isso foi chamado a atenção por quem fez o exame, que existe um aumento da espessura. Notem que isso deve ser mais ou menos a espessura externa, o diâmetro externo, o limite externo do ventrículo, enquanto que nessas regiões nós temos um cinza um pouquinho mais escuro que se movimenta. Então, embora contrátil, está compatível com uma redução, parece limitada, né? Parece que o ventrículo não se expande totalmente, e, além disso, se observa essa espessura bastante aumentada. Tá bom? Espero que as pessoas não caçem meu CRM depois disso. Excelente, doutor Ibrahim. Não caçaremos. Oi, gente. Então, o eco desse paciente é assim, não vi esse aumento da espessura, que foi até relatado pelo cateterismo, tá? Esse eco foi agora de sexta-feira, deu bem semelhante ao eco que foi realizado em 2020. Aqui a gente pode ver o ventrículo direito, né, que não chama atenção assim da parede livre. O espaço pericárdico aqui não parece ter derrame, parece mais gordura epicárdica. O septo e a parede posterior, eu estimei em 11 e 10, sem grandes aumentos, um padrão meio simétrico, né? Tem uns pontinhos mais hiperecogênicos, mas não me lembrou também o padrão clássico de nenhuma doença, tá? E deu o índice de massa aumentado de 117 para homem acima de 115, desculpa, mulher que é 95. E o diâmetro diastólico e sistólico normais. A fração de ejeção por Teikos foi estimada em 57, por Simpson 56.
Aqui, um eixo curto do plano valvar da aorta, mostrando que não tem estenose e um pouquinho de cálcio. E não me chama atenção nem nada de segmentar aqui nesse corte parasternal longitudinal, do septo e da parede posterior. O eixo curto do plano da válvula mitral, dos músculos papilares da região apical, também não me mostrou nenhum aumento assim, de espessura. A gente é orientado a medir pelo guideline britânico a espessura aqui em relação a 12 horas, 9 horas, 6 horas, para a gente não deixar de passar alguns aumentos assim, focais no aumento da espessura, mas a medida desse paciente a maior espessura foi do septo de 11. E também não observei nenhuma alteração da contratilidade segmentar pelo bidimensional e sem o strain. O triplanar, né, porque a gente pode ver aqui o septo inferior, a parede anterolateral e o segmento apical. Duas câmeras aqui, a parede inferior com a parede anterior, também não me chamou atenção. E aqui o 3 câmeras, a parede anteroseptal e inferolateral. E a gente fez o cálculo da fração de ejeção em torno de 56%. O fluxo mitral, um padrão diastólico de grau 1, sem tempo de desaceleração curto. Doppler tecidual também, a E' septal um pouco mais reduzida, que foi estimado em torno de 4, o restante assim, de 6, 7, fazendo uma relação E' de 10. Não tinha hipertensão pulmonar e, apesar que a gente vai ver no próximo slide do átrio, eu estimei um aumento moderado, ficou como uma disfunção diastólica discreta. Eu não sei se esse passado dele de FA, ele pode fazer alguma coisa de FA paroxística, apesar do átrio direito ser normal. Mas o átrio esquerdo deu até um pouco menor que o de 2020, né, que era 48, eu estimei 43. Mas não me chamou a atenção também nada assim, de parede dos átrios, septo interatrial, VD normal também, tanto de contratilidade quanto de tamanho. E o strain global, que de 2020 dava uma redução aqui, né, nas porções inferolateral, médio basal e anterolateral. O de hoje ele mostrou uma redução mais acentuada do septo, na região anteroseptal, e na parede posterior do ventrículo esquerdo. Eu fiz o cálculo dos índices, deu 12,8, era 12,6, eu acho, de 2020, né, 12,9, né, bem parecido. Pensando em algumas outras doenças que a gente sempre tem que pensar quando a gente faz o strain, né? Não deu padrão de amiloidose clássico, né? O índice de apical sparing deu menor que 1, e a gente pode observar, né, que não tem nenhum comprometimento assim, sugestivo. E a relação da fração de ejeção sobre o strain longitudinal global deu acima de 4,1, que algumas doenças infiltrativas, como a amiloidose, costumam aumentar essa relação acima de 4,1. A estenose aórtica, a hipertensão arterial, geralmente essa relação é em torno de 3. Na amiloidose, né, nessa outra doença, a amiloidose, que é aumentada, mas a gente está tentando fazer isso em todos até para ver se a gente faz diagnóstico, né? E o ventrículo direito mostrou uma redução da parede livre, apesar da função preservada, tanto o S', o TAPS, deu tudo normal. Espessura normal também, reduzido predominantemente nos segmentos médio e basais. Não sei se assistir, o VD era irrigado só pela CD, né? Também não justifica esse strain reduzido, né? Pensando até alguma coronariopatia com comprometimento do VD. O plano subcostal, a janela dele não era muito boa, mas não me chamou a atenção também. Espessura do VD normal, parede livre de 4,8, VD pequeno. A cava estava normal, e a espessura do septo eu medi em 4,5 milímetros, tá? Que assim não é característico de nenhuma outra, não me sugeriu nada. Ou seja, esse eco para mim ficou um eco bem assim inocente, com aumento limítrofe da espessura, vamos dizer assim 11, 10, né? Com aumento da massa, eu posso dizer que tem um aumento pequeno da espessura do VE. Com uma função sistólica, com a fração de ejeção preservada, já com uma redução, né, incipiente da função sistólica, a função longitudinal reduzida pelo strain, que mostrou de 12,8, né, e VD com contração normal, com strain reduzido também, e uma disfunção diastólica discreta com aumento do átrio. Então, para encaixar para a doença coronariana, eu acho que é um eco que não está ajudando muito para diagnóstico de nada. Essa foi a minha impressão. Tá? Poderia ser hipertensão, Líria? Eu pensaria em hipertensão, mas assim, o strain não deu característico de hipertensão pelaquela redução, né? Mas pode ser. E também o índice da fração de ejeção pelo strain longitudinal global deu um pouco aumentado, né? Deu acima de 4,1.
Mas se eu tiver, e não tinha ectasia da aorta, da raiz da ascendente, que geralmente o paciente hipertenso faz, ectasia da ascendente. Eu acho que é um eco assim, bem inespecífico mesmo, doutora Edileide. Não falaria nenhuma doença específica para esse paciente. Perfeito. Eu acho que você depois continua, né? Depois você volta aos seus... Então, até agora, resumindo, o que temos é um ecocardiograma não sugestivo de nenhuma patologia específica, temos a certeza que é um paciente triarterial, não é isso, Ibrahim? E a gente sabe por que ele está aqui nessa apresentação. E tem um septo de 11, ele não era hipertenso, né? Não tinha. Era hipertenso. Ele tinha uma história de hipertensão, mas uma hipertensão não séria, né? Isso. Não tinha níveis pressóricos elevados constantemente, para a gente esperar um septo de 11, né? Para esse Exatamente, paciente. usava 3 drogas. Ok. Vamos ver se o doutor Ibrahim acrescenta alguma coisa nova no nosso quebra-cabeças. É que eu esqueci tudo quando eu mostrei a cinecoronografia, esqueci tudo de ressonância. Bom, a ressonância, pelo que eu percebi, ela foi feita com estresse, né? Foi solicitada uma ressonância com estresse. Eu acho, Paulo, que foi já que vai fazer uma ressonância para olhar o miocárdio, aproveita e já vê a isquemia, se tem ou não. E algumas coisas são muito interessantes de se destacar nesse caso. Primeiro, que ele é um ventrículo que tem algum aumento de espessura, sim, mas nota que ele já mostra uma remodelação. Ou seja, se a gente perceber, a morfologia desse septo é mais arqueada, né, Paulo, do que a gente está acostumado a ver. Concorda, Tito? Quando a gente vai ver a contratilidade ventricular no eixo curto, essas imagens são feitas antes da realização do estresse, notem que a contratilidade está preservada, existe uma redução da função diastólica, e a espessura, de fato, é aumentada. Mas é curioso que é um aumento de espessura não tão homogêneo como se esperaria ver, por exemplo, num caso de hipertensão. A espessura é um pouco mais aumentada na porção inferior do septo, a espessura é um pouco mais aumentada na porção lateral. Mas note que coisa curiosa, o Tito e o Paulo falaram aqui com um olhar um para o outro, que tem aumento da espessura desse papilar também. Isso é um aspecto interessante que muitas vezes a gente pensa num diagnóstico quando vê alguns achados, e cada achado é uma peça do quebra-cabeça. As imagens em 4 câmaras vão mostrar mais ou menos a mesma coisa, a não ser pelo fato de que aqui é mais possível da gente perceber que tem uma consequência daquelas alterações de contratilidade que o Bruno também demonstrou. Existe uma certa alteração da sincronia contrátil, note como a ponta e a base parece que não se entendem muito bem na hora de contrair, a porção média do septo contrai num momento diferente dos outros, e ele fica aquele momento que parece que alguma coisa está meio flanando entre as duas cavidades ventriculares. Flanando é bonito, né? Depois eu preciso lembrar se eu usei a palavra certa. Aqui, uma certa insuficiência mitral discreta e redução da função diastólica. Vista no 3 câmaras, nós vamos observar também aumento do átrio esquerdo, e aqui, pela primeira vez, chama a atenção a presença de um aumento discreto do septo interatrial. Mas, de resto, a gente não observa muito de diferente em coisa nenhuma. Muito bom, e aqui está um mapa quantitativo da perfusão. A perfusão mostrou que aquelas placas de ateroma provocam o seu impacto, sim. Notem que tem um azul muito escuro na porção inferolateral. Todo mundo lembra que essa região era irrigada por aquele marginal bastante expressivo, era um marginal grande, que tinha uma lesão logo no início e que ele vinha nitidamente para essa região. Da mesma maneira, as porções mais distais do septo. E olha que curioso, eu mesmo chamei a atenção para como aquela lesão, que devia ter aterosclerose desde o início do descendente anterior, mas onde a isquemia está mais situada nas porções distais do septo, ou seja, realmente aquela lesão depois do diagonal, que seguramente também concorre para esse azul mais escuro aqui, que está provocando a isquemia. Então, por aqui a gente encontrou uma isquemia. Mas depois da isquemia se faz o realce tardio e, voilá, a gente teve uma imagem de realce tardio que nada tem a ver com doença coronária. Notem, por favor, vou chamar a atenção para esta imagem aqui superior à direita de quem olha. Esse é o verdadeiro realce mesocárdico no septo. Notem que o endocárdio está escuro, o epicárdio está escuro e o mesocárdio está claro. Isso nós já vimos em maior ou menor espessura em algumas doenças, mas vejam que essa doença ela é circunferencial. E quando eu olho esta imagem aqui, ele deixa de ser apenas mesocárdico e passa a ser mesocárdico e subendocárdico. Se é subendocárdico não pode ser doença coronária?
Claro, sempre pode. Mas note que, dessa vez, é difícil atribuir isso a uma única artéria coronária. É difícil imaginar, e é difícil imaginar que um ventrículo que ainda contrai como esse, se fosse por causa de infartos prévios, ele não teria nem afilamento e teria uma função sistólica tão menos comprometida que a diastólica, como é o caso desse paciente. E realces que vêm praticamente toda a metade proximal da cavidade ventricular. Então, pegou o ventrículo esquerdo, pegou o ventrículo, porção mais média e porção mais basal. Quando eu vou olhar o 4 câmaras, a gente percebe que aí, puxa, possibilidade de ser doença coronária a gente praticamente despreza, porque não tem porquê, por exemplo, no caso da descendente anterior, se imaginar que o realce começaria na porção proximal do septo e a distal estaria pulpada. Se fosse isso, as lesões coronárias sempre são mais distais do que proximais, né, as lesões do músculo. A mesma coisa a parede lateral. E notem que aquela região que é mais distal, onde existia isquemia vista pela imagem com estresse, aqui ela tem uma ausência de realce, ou seja, a coisa vai razoavelmente normal. Quando eu olho essa imagem, eu vou voltar para cá e comparo com as figuras de livro, pela ressonância a gente fica sem muita possibilidade diagnóstica, a gente faz o diagnóstico de isquemia, sim, mas faz o diagnóstico de amiloidose, porque notem que a imagem é exatamente, claro, poderia ser também um paciente pós-transplante, mas não é o caso. Pós-esclerodermia, mas ele não tem o diagnóstico. Então, a gente fica principalmente com um diagnóstico de pós-transplante. Acho que essa é uma situação mais evidente. Então, pela ressonância de Leite, ficou com o diagnóstico de isquemia miocárdica mais amiloidose. Eu achei essa ressonância talvez a mais típica que eu tenha visto, né? Eu fiz assim, nossa, eu olhei a imagem antes de mostrar para Ibrahim, fiz, nossa, parece que para ali o realce tardio na região média, né? Então continua, ele poupa a ponta nitidamente, né? Então a ressonância é muito seguramente, por isso que eu trouxe essa figura para comparar, porque, sinceramente, foi a primeira figura de livro que a gente viu mesmo, assim, com essa parte externa poupada, exatamente. Você quer mostrar ali, Brian, aquele realce tardio, ele para ali na região média, né? Olha só. Não pega no ápice, né? Não. Tem época, eu espere. Desculpa. Ápice, eu espere. Eu não resisti. Daí, quando eu passei, o Tito falou, não pega o ápice, eu falei, não, tem época, eu espere, mas eu não resisti. Foi mais forte do que eu. Mas é exatamente isso. Ó. Olha a imagem do realce aqui, olha essa imagem de realce aqui, e olha essa imagem de realce aqui. Até na outra, quando a gente dá uma ampliada nessa figura, ela fica bem parecida da porção média para frente do ventrículo, a gente tem esse realce que poupa uma fina camada do subendocárdio. Tá? Mas ali no 4 câmaras, Ibrahim, eu achei na 4 câmaras, quando para ali na região média. O 4 câmaras é muito interessante, que ele poupa as porções médias distais, e isso ajuda muito a excluir que esse realce seja provocado por doença coronária, porque o dano sempre pega as porções mais distais do músculo e, eventualmente, poupa as mais proximais. Né? Então, esse é o apical sparing da ressonância, né? Esse caso ficou bastante difícil achar o diagnóstico. Perfeito. E agora a doutora Lídia tem que justificar o que aconteceu no ecocardiograma. A doutora Andréa vai ter que explicar por que o eco não foi compatível e a ressonância sim. Mas quem sabe a doutora Paula possa resolver a questão, né? Estamos com briga de 2 métodos, Paula. Eco versus ressonância, né? Tito versus Tito Líria e Andréa versus Ibrahim. Bom, e o próximo exame é a cintilografia com pirofosfato. Vamos ver se a Paola acaba com essa briga. É verdade, é 3 contra 1, Ibrahim. Bom dia a todos. Né? Agora já boa tarde. É sempre um prazer estar participando dessas reuniões, que é muito aprendizado. Hoje eu aprendi também que essa figura de livro aí, Ibrahim, agora vai ficar clara na minha mente quando você mostrar as ressonâncias. Bem interessante. Bom, a cintilografia com pirofosfato, né, a gente faz uma imagem após 1 hora e adquire na projeção anterior. Depois a gente repete a imagem, faz uma imagem de 3 horas, que a gente repete projeção anterior e outras projeções quando a gente tem dúvida, lateral, as oblíquas, né? Mas esta imagem aqui de 1 hora, ela já não nos deixa dúvida, né? Se a gente olhar, lógico que com essa escala de cores fica até mais evidente, para a aula a gente costuma mostrar, mas mesmo o branco e preto, enfim,
A imagem é muito evidente porque desenha o coração. Tem duas situações, ou três, em que eu diria, até no simpósio de amiloidose a gente falou, né? Que é muito típico, eu diria que é praticamente patognomônico. Mas tem falso positivo? Em duas situações a gente pode ter uma captação na área cardíaca não tão intensa. Uma é a intoxicação por hidroxicloroquina, mas normalmente fica uma captação um pouco mais flu, com uma intensidade menor. Acho que não é o caso desse paciente, não sei se ele estava em uso, intoxicação cardíaca. E a segunda coisa é uma síndrome coronariana aguda, há menos de 4 semanas, que também não é o caso desse paciente, não tem história de síndrome coronariana aguda. Então, a nossa terceira hipótese, quando tem esse padrão de distribuição, é que possivelmente trata-se de amiloidose da forma por trânsito de retina, a forma cardíaca, né? Por causa da afinidade com o pirofosfato, que ele marca situações onde haja cálcio, possivelmente os cálcios da miofibrila e da proteína amiloide da forma trânsito de retina. E mesmo na imagem de 3 horas, a gente verifica que permanece a captação. Nós fizemos aí análise quantitativa, em que a gente traça uma área de interesse no hemitórax esquerdo, em cima da onde tem a captação, e faz uma sombra, né, na parede contralateral, no hemitórax direito, do mesmo tamanho, é bastante importante, e a gente faz uma razão das contagens, e se essa razão for acima de 1,5, é muito típico, possivelmente fecha o diagnóstico para a amiloidose da forma TTR. Essa razão aqui deu 1,57. Até tem um pouco de captação aqui, passando o externo, mais para o lado do ventrículo direito, às vezes é a projeção que soma um pouco, né, quando a gente vai fazer esse ROI no hemitórax direito, possivelmente até a relação deve ser um pouco maior ainda. Bom, aí também fazendo uma análise qualitativa, né, a gente, numa escala que, comparativamente, em número de cruzes, aos arcos costais, né, é bem acima da intensidade dos arcos costais. Então, pela escala de Perudini, seria uma captação de 3 cruzes, que é a máxima. Então, também por essa análise qualitativa, nos daria uma imagem sugestiva para a amiloidose. Aí nós fizemos os cortes tomográficos, né, nas projeções coronal, sagital, enfim, eu não sei aqui, acho que veio só a sagital. E a gente percebe, diferente da semana passada, que não aparecia, né, captação, ficava só o esqueletinho vazio, vejam que desenha bem a área cardíaca, não deixando dúvida. Às vezes pode ter uma captação discreta, que a gente fala que é o pool sanguíneo, mas não é o caso desta imagem, que tem uma captação bastante intensa e evidente, assim, uma atividade até próxima ou superior à captação do externo. Tá? E aí a gente faz o filminho aqui, vamos ver se ele vai rodar. Não está rodando, mas, de qualquer forma, a gente consegue verificar, acho que ele não pôs o filme junto na mesma pastinha, tem que pôr o filme. A gente consegue ver rodando, né, a captação cardíaca dentro do esqueletinho. Então, não dá para ter dúvida, né? Aqui o laudo foi uma relação fortemente sugestiva, com uma captação, uma análise no score de Perudini, eu diria que é um grau 3, é um estudo, a cintilografia, ela realmente sugere essa amiloidose desta forma para o trânsito de retina. Obrigada, Paula. Então, eu que agradeço, Paula. Muito obrigado. Ficou agora Paola e Ibrahim versus 3 do ECO, que tem que encontrar o motivo para o ECO ter falhado nesse momento, né? Vou tomar a primeira pedrada, depois o André explica. Pela ressonância ser fortemente sugestiva e a cintilografia grau 3, não é pouco depósito, né? Então, eu não posso pensar que pode ser uma doença mais precoce, não tão avançada. Por isso que a gente do eco deu um eco septo de 11, não tão hipertrófico. Eu posso pensar isso ou não? Porque a cintilo fortemente positiva, 3 cruzes, isso já é um sinal de amiloidose avançada ou não quer dizer isso? Não. Quer dizer só que é positivo? Sim. A intensidade de captação ela não tem correlação com o estágio da doença.
E pode ser Pelo menos precoce, não que a gente ainda conheça. Antes de ter hipertrofia, a gente já pode ter um sentido positivo. É isso que eu estou pensando aqui, que eu fiquei pensando. Será que o eco, a gente está pegando ele, apesar de já ter esse diagnóstico 2018, 2020, né, já tem uns 3, 4 anos, uma fase mais precoce? Por isso que eu não tenho aquele doente que lê o livro, um eco bem típico, não sei, é a única coisa que eu consigo imaginar. Eu também vou fazer uma pergunta. Será que o fato dele também ser um multiarterial, né, poderia ter... ou seja, ele tem duas doenças. Ele é um coronariano multiarterial e ele tem, possivelmente, uma amiloidose. Não, a gente não sabe em que fase do processo, mas, possivelmente... Talvez tenha atrapalhado aí, eu imagino que um hipofluxo, não sei. Tem alguma correlação aí, Edileide? Então, doutor, o strain ele não tem uma comparação de um segmento com outro em relação à deformação. Então, o que está alterado, ele está alterado independentemente dos vizinhos. Se a isquemia estivesse atrapalhando, todos estariam reduzidos, e não é o que encontra ali. O acometimento na ressonância é médio basal, também teria... não teria explicação. O que poderia acontecer às vezes às vezes você pode perder aquele padrão de apical sparing, por exemplo, se o paciente tem amiloidose e infartou a ponta, então você vai perder o padrão típico, né? O que aconteceu aqui no strain, dá para colocar o que não é o comum de acontecer, porque o strain ele é uma técnica que tem correlação, né, com realce encontrado na tomografia, e ele realmente altera antes ele é mais precoce do que o que a gente vê no bidimensional, no eco bidimensional, né? Essa foi a alteração que se encontrou. Do Luiz, o que foi feito em 2020 dava alteração anterolateral e inferolateral. Eu não sei qual que era a lesão pior dele, se era CX, DA, que às vezes a anterolateral também é irrigada pela DA, né? O que eu fiz, André, é esse, anteroseptal e a inferolateral, praticamente. Ele tem, na verdade, acho que um movimento sincrônico do septo que eu não falei, que dá a impressão, às vezes, que pode espessar menos a parede, que eu não sei se esse septo também, por ser mais espesso de 11, ou até tem alteração. O que a gente vê aqui no seu strain, o que a gente vê aqui no seu strain é que os segmentos médio e basais de todas as paredes, eles estão acometidos. Eles não estão normais. O único segmento mais normal realmente é o mais apical, se você for ver o valor do strain, tá? O que você tem é uma maior redução da deformação anteroseptal e inferolateral. Então, aí sim você poderia ter uma repercussão maior do componente de isquemia, justificando essa alteração mais exuberante nesses segmentos, que pode estar relacionado ali, talvez, àquela marginal, principalmente àquela marginal. Agora, se você for olhar, o valor de 13, de 11, não é um valor normal, tá? O único lugar mais preservado, realmente, desse paciente é a região mais apical, aquela região lá que está mais vermelhinha, né? Então, o exame não deu normal, né? Ele só não é um exame normal. Ele só não fechou para epicospering. Então, na verdade, assim, esse exame no strain, se você for olhar ali, ele tem uma redução da deformação predominantemente dos segmentos médio e basais, maior, mais evidente, com redução importante anteroseptal e inferolateral. Mas ele preserva um pouquinho a ponta. Então, pode ser que a somatória de isquemia mais amiloidose justifique esse achado. Até porque as regiões que você descreveu são exatamente aquelas que a gente viu isquemia mais intensa. Exato. E a lesão do marginal era bem apertada. Então. O strain dificilmente erra, assim, dificilmente ele pega. Tem uma sensibilidade maior do que 90. A região apical deveria a região que vai estar mais isquêmica, na verdade. Ele deveria estar pior, e, na verdade, não está melhor do que as regiões médio-basais, né? Então, talvez isso tenha ajudado a fazer esse falso padrão de strain, né? Deixa eu perguntar uma coisa sobre o strain. Na verdade, é sobre o strain de uma forma geral. Não a quantidade da cicatriz, mas a posição. Comparando uma cicatriz que tem a mesma, vamos dizer assim, espessura endocárdica, mesocárdica ou epicárdica,
Você tem, por exemplo, uma forma que alguma delas você enxerga mais o strain do que a outra? Por exemplo, comparando uma puramente endocárdica com uma mesocárdica? Sim, o acometimento mesocárdico é onde a gente vai encontrar a melhor representação do strain longitudinal, porque é onde estão as fibras longitudinais. Tá? Então, por isso que o strain é bom para doença isquêmica, né? Porque é onde a gente acaba tendo maior acometimento, que é na região subendocárdica. Quando a gente tem um acometimento mais epicárdico, por exemplo, o melhor strain para pegar é o circunferencial. Melhor seria, então, as fibras circunferenciais e não as longitudinais. Então, o strain está relacionado à localização da fibra e o que eu estou avaliando, né? Então, o strain longitudinal ele vai avaliar principalmente a região subendocárdica, que é onde a gente tem a maior quantidade de fibras longitudinais. E o strain circunferencial ele vai avaliar a região epicárdica, que é onde eu tenho as fibras circunferenciais. Nesse paciente isquêmico, o esperado seria que ele tivesse uma redução maior na região apical. Não seria isso esperado? Nesse paciente... Sendo amiloidose, ele deveria ter... A pior lesão dele, não sei, acho que é a marginal, né? A marginal e a diagonal. Triarterial, né? Mas ele é triarterial, né? Ele tem uma isquemia. É distal a lesão que ele tem. É distal a lesão que ele tem. Como a mais comum era da CX, ele está lá na ínferolateral. A maior, ele vai pegar onde tem... Isso. Veja, o strain em repouso, a gente consegue identificar que ele chegou com dor, né? Na síndrome coronariana aguda, a gente consegue ver, principalmente, onde você tem maior comprometimento, e a gente viu que o strain na porta ele é bom para excluir lesões menores. Ele consegue diferenciar os pacientes que não têm lesão, então maior que 50% não é importante. E na minha tese a gente conseguiu identificar os pacientes na síndrome coronariana aguda quando você tem uma lesão maior que 70%, que ele respeita território de irrigação coronária, então você consegue identificar quando a lesão realmente é significativa. Mas a gente tem uma área abaixo da curva de 0,71. Para você excluir lesão significativa, então, como método de triagem, ele consegue excluir, por exemplo, quando dá normal, você sabe que o cara não tem nada. Quando dá alterado, você pode ter ou não ter. Então, quando ele é usado para exclusão, aí você tem uma área abaixo da curva de até 0,90. E esses são os trabalhos que a gente tem de publicação. Mas, André, minha pergunta é o seguinte: normalmente a ponta é um território de ninguém, né? Todas as artérias podem comprometer ali a ponta. E, normalmente, é a região mais distal das artérias, né? Então, normalmente, a gente esperaria, no paciente triarterial, a ponta, ela não deveria estar pior a contratividade em relação à região geralmente basal, no altera paciente isquêmico. Geralmente, a ponta, quando altera, é DA. Nunca vi assim, lesão de CX alterar a ponta, e mesmo CD, se for alterar a ponta, é muito, muito difícil. Você acaba tendo a alteração mais na região, na parede inferior, do segmento médio, e você acaba tendo, principalmente, um acometimento mais do médio e o basal, vai. A ponta, geralmente, é território de descendente anterior. Perfeito. Não seria o esperado, de qualquer forma, que tivesse melhor, né? Que tivesse um strain menos, melhor do que a região médio basal, como nesse caso, no paciente isquêmico. Qualquer parede que Só fosse. pela isquemia, nunca. Não. Proporcional a cada vaso, nunca. Sempre distal para proximal. É que, na verdade, a isquemia, ela acontece, você acaba tendo a alteração mais distal e não basal, né? Isso a gente acaba vendo. E o strain também é assim, tá? Doença isquêmica, geralmente, por exemplo, você vai ter um infarto da parede relacionado a CX, você vai ter alteração mais na região média. Você vai ter basal? Vai, mas você vai ver principalmente a região média e a região mais distal. Isquemia funciona dessa forma também. E o strain também é da mesma maneira. Acho que a Líria podia mostrar os slides dela, que não mostrou até agora, né? Você acha que... Eu fiz uma revisãozinha de amiloidose. Eu acho que é interessante. Consigo, doutor. Então, quando eu fiz esse exame, eu nem sabia da hipótese de isquemia, né? Mas eu achei um eco bem inocente. Falei, nossa, não falaria amiloidose para esse paciente, então foi uma surpresa mesmo. E aí eu fui pensar por que o eco não possa ter ajudado no diagnóstico, né? Apesar de a gente saber que cada vez mais a multimodalidade
que está fazendo o diagnóstico de amiloidose. Então, eu fiz uma revisão e para a gente mostrar pelo eco, né, 2/3, da grande parte dos pacientes vão ter alteração do eco. E o que a gente vê bem? Esse é um eco bem clássico de um paciente com amiloidose, né? A gente tem um aumento da espessura de forma geralmente concêntrica. Um sinal de alerta pelo eco são espessuras de septo, parede posterior acima de 12, né, maior ou igual a 12. Tem esse aspecto cintilante, é um miocárdio que brilha, é um coração todo que brilha, né? Você pode ver que a parede do átrio também tem um aumento da espessura, a válvula aórtica, aqui a parede do VD, né, maior ou igual a 5. Dilatação dos átrios em fase inicial, ventrículos com cavidade pequena e fração de ejeção preservada no início, posterior evolui com disfunção ventricular com queda da fração de ejeção. E esse paciente, a gente via só um aumento do átrio e um septo limítrofe ali de 11. O padrão de fluxo diastólico, a disfunção diastólica pode ser variável, né, no decorrer da doença. E lembrando que uma disfunção diastólica padrão restritivo já é de amiloidose avançada. Esse nosso paciente ele fez já disfunção moderada, no meu exame atual, disfunção discreta, né? Por isso que eu estou pensando num comprometimento discreto. O Doppler tecidual, a gente tem um sinal do 555, que é bem característico de amiloidose. Todas as velocidades de deslocamento do anel mitral, tanto na sístole, onde é S', quanto na diástole, onde a linha menores que 5, esse paciente não tinha. As válvulas cardíacas espessadas, maior que 2, o septo interatrial maior que 5 milímetros e um derrame pleural e pericárdicos discreto. Esse paciente, a gente não encontrou nada disso, o septo dele deu 4,5. Aqui mostrando para vocês, né, os átrios bem aumentados de um paciente com amiloidose clássica, o aumento da espessura do septo interatrial, a parede dos átrios também com infiltração, ela brilha, né, aqui o VD também comprometido. E teve um trabalho que já saiu muito tempo atrás, em 1987, que ele mostrou que foi quando começou a fazer o diagnóstico de amiloidose, avaliar o eco para o diagnóstico de amiloidose. Se você tem esse padrão cintilante do miocárdio, associado a um septo maior que 6 milímetros, ele usa nesse trabalho, você tinha uma especificidade de 100% para o diagnóstico de amiloidose cardíaca. Tá? Então, o septo chama muita atenção. E a ressonância que o doutor Ibrahim mostrou tinha um aumento da espessura, mas a gente não teve essa correlação com o eco. Eu medi 4,5. Tá? E, aqui só para mostrar, e o próximo slide é uma revisão, né, do strain da deformação miocárdica, mostrando o achado clássico, que esse é o cherry on top, ou apical sparing, que a gente vê pelo padrão de depósito das substâncias amiloides, elas vão depositar médio basal principalmente, e o apical ele fica preservado, né? Então, quando você faz a somatória das médias dos segmentos apicais dividido pelas médias dos segmentos médio e basais, essa relação é maior ou igual a 1. Do nosso paciente, nada, não deu isso, deu 0,5. E esse outro índice, que está sendo muito usado também, que é o índice que eu acho que todo mundo já está bem cansado de saber, né, que é o índice da fração de ejeção pelo strain. Quando essa relação é maior que 4,1, você tem um valor incremental até na especificidade para o diagnóstico de amiloidose, com uma especificidade em torno de 91,7%. E o do nosso paciente foi o único padrão que o dele deu 4,5, agora eu já nem lembro, mas eu acho que eu coloquei, mas deu acima de 4,1. Tá? E aqui é uma tabelinha que saiu no jornal, no guideline europeu sobre multimodalidade, na amiloidose, que ele faz um score para predizer assim, a chance desse paciente de amiloidose. E lembrando, né, que para a transferritina, muitas vezes você não precisa de diagnóstico invasivo. Só que já parte com septo, uma parede posterior acima de 12, o nosso paciente não tinha. Né? Esse paciente ele só tinha um strain reduzido, em torno de 15%. E aqui no item 2, se você somar esse score maior ou igual a 8, você também pode pensar em amiloidose. E o nosso paciente deu 3 pontos. Esse também que eu achei legal, você somar a relação do strain da ponta, do ápex, dividido pela base. Quando dá maior que 2,9, você tem 3 pontos para o diagnóstico. E o nosso deu 1,17. Então, assim, realmente foi um eco muito frustro para a doença, para a amiloidose, né? E aqui também, no outro guideline que saiu aqui de amiloidose, que são todos os achados do eco, ele fala, né, que fortemente sugestivos todos esses sinais que eu te falei, que eu mostrei. Não sugestivo, espessura normal, massa normal, Doppler
maior que 10, bem parecido com esse paciente. Então, eu pensar que talvez a doença coronariana possa estar influenciando, principalmente no strain, mas eu pensaria numa amiloidose numa fase mais precoce, que o eco não está mostrando, não está tão diagnóstico assim. Tem só... os artigos que a Líria mostrou não incluem o paciente que a gente fez hoje, por isso que fica meio confuso, às vezes, e dá dificuldade também. O paciente com doença coronária, mesmo que não tenha tido evento, não está incluído nem nos hipertensos, nem nos hipertróficos que foram feitos no artigo para esse epico-sparing. Segundo, a gente estava falando que a isquemia não dá aquele padrão, mas um exemplo, se eu tenho lesão na descendente anterior e ela reduz um pouco, que seja o strain nos segmentos apicais, até segmentos médios, se estiver equilibrada, digamos assim, a isquemia, eles reduziram um pouco, mesmo que a gente venha reduzindo com a amiloidose da base para o ápice, a gente não consegue fazer aquela relação maior do que 1. Seria um strike disso tudo acontecer nesse paciente, mas pode ser que isso aconteça. Acho que era isso que a André estava querendo dizer aquela hora. Terceiro, que esses critérios eles só são utilizados se o paciente tiver suspeita de amiloidose. Por exemplo, o paciente infartou, ele fechou o critério da fração de ejeção. Obviamente, esse não entra nesse grupo de paciente. Então, a ressonância foi importante para isso. Eu acho que, uma opinião pessoal só, eu acho que o que deve ter acontecido é que ele realmente tem alguma alteração da isquemia coronária, que reduziu um pouco, só 15, 18, mas, infelizmente, no segmento médio também tem redução. E, mesmo com essa sensibilidade de 90% e alguma coisa por cento, acho que o eco, nesse critério, caiu fora, apesar de uma amiloidose parece avançada, né? Super difusa, assim, acho que nessa vez o eco perdeu. Mas eu acho que tem a questão de que ela é pouca espessura, né? A espessura vai aumentando com o tempo. Eu estou mais para uma amiloidose de pouco tempo de evolução do que avançada. Não, avançada em relação à quantidade de fibrose. Você olha ali, a quantidade é grande de depósito, né, doutor Ibrahim? Mas não pega o ventrículo inteiro. Por isso que eu estou com na cabeça que ela pode estar uma fase não tão avançada. E eu fico pensando se a isquemia não é um limitante para ela ter com a espessura maior. Pode ser. Se talvez não tivesse a carga isquêmica, esse ventrículo poderia estar com as paredes mais espessas e as alterações seriam mais evidentes. Né? Mas eu acho que a isquemia atrapalhou nesse sentido só. E onde é maior, ela reduziu tanto. Para a gente fazer essa relação, um exemplo, se estiver normal na região apical de 18, todos os outros segmentos não podem passar de 9, porque é a soma deles. Então, eu não consigo alcançar. Só de olhar ali, tem 4 segmentos de 12, já sei que não vai dar o epico-sparing. O Ibrahim, mesmo se fosse hipertrófica, eu entendo que a isquemia poderia diminuir a espessura, né? Porque vai morrendo fibra. Mas, no caso, quando o depósito é intersticial, talvez não interferisse tanto a isquemia. Tem assim, razão, né? Tem razão. Acho que você está certo. Estava querendo fazer uma boa vizinhança aqui, mas acho que você tem razão. E o distúrbio de condução do ramo direito também é um limitante. Então, a gente tem diversos limitantes da técnica que a gente considera como sendo um ouro, assim, né? Olha, é muito amiloide, não são poucos, assim. Além dos exames, no segmento clínico, o paciente também realizou um painel molecular para cardiomiopatia hipertrófica. Foi identificada uma variante de significado incerto em heterozigose no gene PRKG2, associada à cardiomiopatia hipertrófica 6, de padrão autossômico dominante. Porém, apenas uma variante. Podia ter facilitado nossa vida aparecendo uma mutação no gene da transthiretina e não apareceu, né? Ainda aparece uma avulso para complicar a nossa vida. Pois é, mas eu fico pensando isso, assim, tudo que a gente tem de correlação, de sensibilidade, eu estava pensando isso enquanto vocês estavam conversando, que enquanto tudo que a gente faz baseado em sensibilidade, especificidade, é naquele conhecimento que a gente tem certeza, mas à medida que vão aparecendo outros casos, e a gente sabe que essas variantes de significado incerto, tanto pode querer dizer que se a gente acumular mais casos, vai mostrar que não é, como se a gente vai mostrar mais casos, vai mostrar que é significante, né? Se esses padrões de imagem também não sofrem influência disso, e formas menos habitualmente vistas não estão incluídas no trabalho, não estão incluídas nos estudos, e podem ter padrão de imagem diferente que dificulta um pouco chegar no diagnóstico. Mas, nesse caso, ela não tem nenhuma variante patogênica no gene da transthiretina, então ela não tem nada hereditário para a transthiretina, então ela seria um wild type, né? Seria uma amiloidose do tipo wild type, não hereditária. E essa variante aqui, mostrando no PRKG2, seria aquela doença que acomete pacientes mais jovens, que dão muito bloqueios, marca-passo, que na família que não tem nada disso nessa história, e muita hipertrofia maior, né? E não realce, daria né? Aquele realce tardio que essa E não dão paciente realce, tem. né? Não dá o realce tardio. Vamos em frente? Na evolução,
Se aparecesse uma mutação na transdiretina, facilitava a nossa vida, né? Nosso diagnóstico. O paciente, então, comparece em consulta no dia 12/2 de 2022. Ele relata uma queixa de espinel dos esforços, classe funcional 1, apenas para subir escada, nega de espinel andar no plano, nega de espinel paroxística noturna, ortopneu ou edema de membros inferiores. Relata palpitações taquicárdicas ocasionais. Eu lembro que o paciente também já tinha diagnóstico prévio de FA. Nega angina ou episódio de síncope. No exame físico, sem sinais de hipervolemia, sem sopro. E o caso foi programado para discussão no Mioc Imagem. Ele já havia sido discutido em 2020, a princípio com o resultado do eco, cateterismo e a ressonância. Agora discutido com o painel genético e a cintilografia com pirofosfato. Foi aumentada a dose do enalapril para controle pressórico e mantivemos... Obrigado. Ótimo, excelente. Doutor Wellington vai nos falar um pouquinho sobre a evolução, né, clínica dos pacientes com amiloidose. Talvez na evolução desse paciente a gente tenha mais critérios claros do diagnóstico, né? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Wellington, sou residente de clínica médica do Hospital Heliópolis. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre um artigo que comenta sobre a história natural, qualidade de vida e também outros fatores em relação à amiloidose cardíaca transretina. Cada vez mais vem sendo considerado o diagnóstico de amiloidose transretina em pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente pacientes idosos. Isso se dá principalmente em relação ao avanço nos métodos diagnósticos, como já foi mencionado ali, a cintilografia, a ressonância nuclear, e também ao maior conhecimento em relação à doença. Apesar desse avanço, ainda a gente tem bastante dificuldades em relação à história natural da doença e no entendimento em relação à doença afetando a qualidade de vida dos pacientes. O estudo ele trouxe a avaliação de 3 genótipos em relação, da amiloidose cardíaca transretina. O TTR-V5, a forma ATTR-WT, que é a forma conhecida como forma selvagem, e a não V122I. Essa primeira, com predomínio maior em pacientes negros, africanos, uma doença que geralmente tem um desenvolvimento mais tardio, com pior prognóstico e menor sobrevida. Esse gráfico eu trouxe principalmente para ilustrar a evolução da curva de diagnósticos, destacando principalmente ali o ano de 2012, que mais para frente eu vou comentar o porquê disso. Em relação à metodologia do estudo, foi um estudo coorte observacional que incluiu 1.034 pacientes, sendo que a maioria destes possuía o genótipo do tipo selvagem, 69%. Foi realizado no Núcleo Nacional de Amiloidose do Reino Unido, no período de 2000 a 2017. A grande maioria dos pacientes de ambos os subtipos genotípicos eram do sexo masculino. A fração de ejeção foi avaliada também nesse estudo, mostrando-se mais baixa nos pacientes V122I e o NT-proNP mais alto nesse mesmo grupo de pacientes, resumindo ou evidenciando ali a piora do prognóstico e a piora evolutiva nesses pacientes. Em relação ao estudo, um dos pontos principais abordados foi a sobrevivência dos pacientes, que também mostrou-se menor nesse subtipo V122I em relação aos outros 2 grupos. Alguns fatores foram significativamente preditivos de sobrevida, e aqui eu vou destacar principalmente o NT-proBNP e a taxa de filtração glomerular, em que o estudo colocou os pontos de corte desses 2 fatores para a classificação dos pacientes em estágio 1, 2 e 3. Sendo que os pacientes de estágio 3 possuíam níveis mais altos de NT-proBNP e mais baixos de taxa de filtração glomerular, tendo uma sobrevida em torno de 25 meses. Já os pacientes do estágio 1 possuíam NT-proBNP mais baixos e taxa de filtração glomerular melhor, e aí já possuíam uma sobrevida girando em torno de 60 meses, né? Aqui comentando sobre o que eu já falei anteriormente, o ano de 2012, que teve um boom de diagnóstico, um aumento de diagnóstico da amiloidose cardíaca transretina, principalmente pela introdução, o incremento ali da cintilografia com pirofosfato no algoritmo diagnóstico da doença. Então, antes de 2012, a grande maioria dos pacientes precisavam de um diagnóstico mais invasivo, então, para classificá-los como doentes, e também os diagnósticos eram feitos de uma forma mais tardia e uma forma mais avançada da doença.
A partir de 2012, o estudo trouxe que mais de 75% dos pacientes foram diagnosticados numa forma sem invasão, né? Então sem a biópsia, e a doença foi diagnosticada numa forma mais precoce também. Apesar disso tudo, o artigo mostrou que ainda tem um atraso diagnóstico, né? Mostrou que mais de 40% dos pacientes tinham um atraso diagnóstico de mais de 4 anos, implicando numa atendimento hospitalar, seja em pronto-socorro, seja em internação hospitalar, de 17 vezes nesse período de 4 anos. Aqui eu trouxe os 2 gráficos para ilustrar o que já foi dito anteriormente, né, que pacientes com a forma V122I possuíam menor sobrevida quando comparado aos outros 2 grupos. E aqui esse gráfico B mostrando a evolução, então, de sobrevida dos pacientes antes de 2012 e pós-2012, né, mostrando uma sobrevida maior nesses pacientes após o advento da cintilografia no algoritmo diagnóstico da amiloidose transretina cardíaca. Concluindo, né, então, apesar do aumento de diagnósticos, apesar da ampliação dos métodos diagnósticos e maior conscientização da doença, a amiloidose cardíaca transretina ainda é uma doença com diagnóstico tardio e que esse diagnóstico tardio acaba implicando numa má qualidade de vida desses pacientes, resultando também numa menor sobrevida. Obrigado. Excelente. Eu acho que esse caso fez a gente aprender um pouquinho mais, pensando que a doença coronária pode atrapalhar o nosso ecocardiograma, no nosso diagnóstico, e lembrar que a gente tem que fazer diagnóstico precoce, e esse caso foi um caso wild type, né, que a gente conseguiu fazer diagnóstico, e, ao meu ver, ainda precoce, o paciente não está precisando de diurético, ainda está numa fase boa, e que tem uma expectativa de vida melhor nesses casos, como o Wellington mostrou, em torno de 60 meses para ele, diferente daqueles que a gente faz diagnóstico tardio. E a gente pensar mais na doença é o recado final, né? E que eu achei bem. Além do que, a gente tem que ver mais um caso com 2 diagnósticos, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que pensar, principalmente no paciente mais idoso, que tem uma apresentação clínica um pouco diferente, pode ter mais de uma coisa por trás, né? Normalmente, a gente tenderia a ficar com um só. Eu acho que foi outra reunião excelente, Edileide. Queria dar os parabéns aos residentes, mais uma vez, pela apresentação, ao pessoal que discutiu, e nas próximas 3 semanas, Dr. Paul, recém-contratado médico da sessão, portanto, oficialmente agora médico da sessão, estará aqui nessa cadeira dando um upgrade para a reunião. O doutor Ibrahim estará de férias. Estarei ausente, voltamos em setembro, se der certo. Okay. Até mais, pessoal, boa semana. Valeu, obrigado. Eu estou arrasada com o eco. Foi contratado oficialmente. Não, mas é que foi